Olá, este é o curso completo Planejamento das Contratações. Neste módulo 27, nós vamos trabalhar com o conceito e a formalização da ata de registro de preço. O artigo 2º do Decreto 7892 de 2003 conceitua a ata de registro de preço como um documento vinculativo obrigacional que regula uma contratação futura, na qual se registram preços, fornecedores, as especificações do objeto, a fim de atender às necessidades da administração pública na medida da demanda. Vejam que, quando o decreto federal destaca que a ata é um documento vinculativo, significa dizer que as partes se vinculam às condições da ata, mas ainda não há a obrigação da administração pública em adquirir o objeto, contratar o serviço. A vinculação aqui é no sentido de que, se a contratação ocorrer, deve ocorrer nos termos da ata de registro de preço. Então essa é a principal diferença entre a ata e o contrato, um instrumento equivalente que substitui o contrato. Quando a administração pública celebra a ata de registro de preço, ela ainda não está obrigada a adquirir o produto ou contratar o serviço. Por isso que a ata regula uma contratação futura, que pode ou não surgir a depender da necessidade da administração pública. A obrigação de adquirir o produto, de contratar o serviço, só surge com a formalização do contrato. Por isso que a doutrina, a exemplo do Marçal Justem Filho, o Tribunal de Contas da União, defendem que a ata vincula muito mais o fornecedor do que a administração pública, porque o fornecedor, sim, quando celebra a ata, está obrigado, salvo situações excepcionais, o fato superveniente, a atender à necessidade sempre que for pleiteado. Então, sempre que for convocado pela administração pública, o fornecedor está obrigado a fornecer o produto ou prestar o serviço. Diferente ocorre com a administração, que pode ou não contratar o objeto previsto na ata, a depender da sua necessidade. Então, por isso, a ata de registro de preço não substitui o contrato. São instrumentos distintos para cada necessidade. Para cada demanda, a administração pública tem que celebrar um contrato ou um instrumento equivalente nos termos do artigo 62 da Lei 8666. Pois bem, encerrada a licitação, concluído, homologado o procedimento licitatório, a administração vai convocar o licitante primeiro classificado, aquele que foi declarado vencedor, para assinar a ata de registro de preços. A ata tem que estar em anexo ao edital, com suas principais cláusulas. No prazo previsto em edital, então, o fornecedor vai ser convocado para assinar a ata de registro de preço. Eventual recusa na assinatura da ata caracteriza o descumprimento total da obrigação, desde que o fornecedor tenha sido convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, que nos termos do artigo 64 da Lei 8666, como regra, a proposta tem a validade de 60 dias. Havendo a recusa, então a administração deve instaurar processo administrativo para verificar o motivo que ensejou a recusa e, caso o licitante não apresente um motivo justo, plausível, deve a administração penalizá-lo e convocar o segundo colocado para verificar se o segundo colocado aceita assinar a ata pelo preço do primeiro. Aqui uma questão que surge é a seguinte: o segundo colocado, convocado para celebrar a ata pelo preço do primeiro, está obrigado a tanto? Eventual recusa vai caracterizar descumprimento e aplicação de penalidades? Eventual recusa só vai ensejar a aplicação de penalidades aos licitantes remanescentes, desde que eles já tenham manifestado previamente na sessão o interesse em fazer parte da ata pelo preço do primeiro, formando aí o cadastro de reserva. Então, havendo a recusa do primeiro, a administração convocando o segundo, caso o segundo tenha manifestado previamente o interesse em fazer parte pelo preço do primeiro, ele não pode agora se recusar, e essa recusa vai caracterizar o descumprimento total da obrigação, podendo sim dar ensejo à aplicação de penalidades.
Pois bem, formalizada a ata de registro de preços, para que ela surta efeitos, ela tem que ser publicada. A exemplo do que ocorre com o contrato, é condição de eficácia da ata de registro de preços, então ela só surte efeitos em relação à vigência, execução, após a sua publicação, e nesse sentido é a previsão do artigo 14 do Decreto 7892 de 2013. Assinada a ata, publicada, ela tem um compromisso de regular futura contratação, que pode ou não surgir conforme a necessidade da administração pública. Conforme nós já vimos aqui, a ata não substitui o contrato, são instrumentos jurídicos distintos. Para cada necessidade, a administração pública tem que celebrar um contrato ou emitir um instrumento equivalente nos termos do artigo 62 da Lei 8666, carta-contrato, autorização de fornecimento, ordem de execução de serviço, ok? Ainda não é possível substituir a ata pelo contrato. Então, não é porque tem uma ata que a administração pública não precisa celebrar o contrato, ou o inverso, aquela situação em que a administração pública acaba transformando o contrato em ata de registro de preços. Então, celebra a ata, convoca o fornecedor e formaliza um único contrato para o quantitativo total da ata. Essa situação acaba por desnaturar o registro de preços. O registro de preços ele tem por intuito atender a demanda da administração pelo prazo em regra de 12 meses para contratações parceladas, demandas frequentes. Ora, se a administração pública celebra um único contrato para o quantitativo total da ata, de duas uma, ou houve falta de planejamento, porque estimou-se errado o quantitativo, que deveria atender à necessidade da administração para 12 meses, e já no primeiro período, no primeiro pedido, nós exaurimos o quantitativo total, ou ao contrário, não era caso de registro de preço, era uma demanda pontual, específica. Portanto, a ata não se confunde com o contrato e não é crível celebrar um único contrato para o quantitativo total da ata de registro de preços. Nesse sentido, é a previsão do artigo 15 do Decreto 7892 de 2013 que expressamente destaca que a contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio do instrumento contratual, emissão da nota de empenho, os instrumentos equivalentes previstos no artigo 62 da Lei 8666. Lembrando que, por evidente, o contrato decorrente da ata tem que ser celebrado enquanto vigente a ata de registro de preço. Uma vez extinta a ata, não é possível mais celebrar contratos. O artigo 62 da Lei 8666 estabelece as regras pertinentes à obrigatoriedade do instrumento contratual. Então, o instrumento de contrato é obrigatório nas modalidades concorrência e tomada de preço, nas contratações diretas, cujos valores se enquadrem dentro dessas modalidades, podendo ser substituído por um instrumento equivalente nas demais modalidades. E ainda, o artigo 62, parágrafo 4º, destaca que, independentemente do valor da contratação, o instrumento contratual poderá ser substituído por um instrumento equivalente quando o objeto se tratar de entrega imediata e integral da qual não decorra nenhuma obrigação futura. Analisando esse dispositivo e interpretando à luz da sistemática aplicável ao registro de preço, nós temos a seguinte conclusão. Para verificarmos se há obrigatoriedade de formalizar contrato ou se é possível substituí-lo por um instrumento equivalente, temos que aferir o valor de cada pedido, de cada contratação, com o intuito de verificarmos se enquadra ou não nos limites da concorrência prevista lá no artigo 62 da Lei 8666, mas independentemente do valor da contratação, se o objeto se tratar de entrega imediata, integral, então se cada pedido decorrente do registro de preço se tratar de entrega imediata e integral, da qual não decorre nenhuma obrigação futura, que é aquela que o licitante é convocado, celebra o instrumento,
entrega o produto, recebe pelo produto entregue e não há qualquer outra obrigação, é possível substituir o contrato por um instrumento equivalente. O que não significa dizer que esse instrumento equivalente, a nota de empenho, a carta-contrato, a autorização de fornecimento, não tenham que ter formalidades mínimas. O próprio artigo 62 da Lei 8666 destaca que aplica-se no que couber ao instrumento que substitui o contrato as cláusulas mínimas previstas lá no artigo 55 da Lei 8666. Então, mesmo sendo um instrumento mais simples, como uma nota de empenho, uma autorização de fornecimento, esse instrumento tem que definir as obrigações mínimas das partes, o objeto, prazos, a fim de resguardar os interesses da administração pública. Então, essas são as cautelas pertinentes à formalização da ata de registro de preço.